Tcharam! Ao vivo! Na live da Hora Nona. E hoje o nosso convidado especial, nada mais, nada menos que Pastor Rafael Vaillant. Pastor Rafael é pastor na Igreja Batista Coroado, em Guarapari. É isso aí, e ele vai estar com a gente aqui hoje, vai ser top, hein? Rafael Vaillant, vou até botar aqui, ó, Coroado. Ele é o cara do Coroado. E vai ser top, hein? Vamos aguardar a chegada dele. Fala aí, DR, derrapa. Boa noite. Cadê a galera fiel? Quando eu começo a live, tá sempre aqui para me dar aquela moral. Tamo junto. Opa! Ah, o Marcos Eli tá aí. Garoto. Ai, bom demais. Marcos Vaillant, ponto coroado, hein? Boa noite. Deus abençoe vocês. Ai, já tô indo pra quarta live. Quarta live do dia. Ministério Cid. Ó, aí é top, hein? Só o pó da rabiola. Comecei às 3 da tarde, fui emendando reunião e live, tome reunião. É Zoom, é Instagram, é Meet. Vamos que vamos, tamo junto. Ainda tomei um susto. Achei que era hoje que eu ia pregar numa conferência online lá de Rondônia, só que é amanhã. Achei que era hoje. Desesperei, falei, meu Deus, como é que eu vou? Mas aí é amanhã, bênção. Cadê o pastorzão Rafael Vaillant? Marcos Eli, chama seu pastor aí. E aí, Jojo? Naubi ou tamo junto. Um dia chega, vai lá nesse patamar. Nem queira. Nem queira, meu querido. É só serviço, trabalho, pressão, cobrança e dor de cabeça. Mas cada um com seu fardo, né? Mas o fardo de Jesus é leve, levinho. Sabor de mãe. Essa é a melhor que nós temos aí da culinária, ó. Sabor de mãe. Marmita, canjica, torta, salgados e doces, galera. Só seguir aí, ó. Sabor de mãe RZ. Renata e Zelina. Pensa nas comidas top que essas meninas faz. Meu Deus. Aguardar o pastor Rafael Vaillant. Cadê ele, gente? Já é 9h05. Será que ele entrou e eu nem vi? Acho que não, hein? Ah, entrou. Entrou e eu nem vi. Ah, coisa boa, né, Kaique? Tamo junto, meu filho. E aí, Rafa? Tamo junto. Na correria aqui pra colocar a pequenininha pra dormir. É assim mesmo, meu irmão. Mas e aí, tudo Tá tranquilo? ouvindo? Tô ouvindo bem. Tá travando. Travando o meu pra você ou travando o seu? Aqui pra mim tá normal. Agora tá normal. Agora tá normal. Então vamos nós. Vamos junto. Tá botando a roupa nela aí? Tá na hora dela dormir. Aí eu acabei me enrolando aqui. Ótimo.
Tá linda ela. Ela é linda demais. Que benção. E as meninas geralmente é mais agarrada com os pais. É um grude. É bom demais. Como eu só tenho homem, eu Delícia. não tenho esse privilégio. Agora eu tenho um homem também. Pois é, então. Isso aí. Vicente chegou na área, mano. Ah, Vicente. tem um Vicente aqui na igreja também, filho do Abner. É. O Abner Rapaz, da Designer? o Abner, o filho mais novo dele, chama Vicente. Rapaz, o menino é Pô, que super massa. dotado, cara. Ele tem 1 ano Ah, e então, pouquinho, mas o menino fala tudo, conversa, debate, dialoga, já estuda até teologia. ó, tomara que todo Vicente seja assim. É isso aí, vitorioso, né? Que significa aquele Vitorioso, aquele que vence, que vence, isso aquele aí. que conquista. Mas, meu brother, sem muitas delongas, vamos logo ao que interessa. Conta um pouco aí da. Não é refrigerante, não, Hélio. É chá, chamate. Chamate. Carioca, né, velho? Lá no Rio é só mate. Ó, o mate gelado! O... Eu vendi mate na praia, você acredita? É? Mas aqui não É, vinga aqui em muito Guarapari. mate, né? Não, não vingou não, cara. Eu vendi, eu passava com o carrinho e ninguém comprava. Lá no Rio bomba, velho. Lá no Rio bomba, só dá o mate. Só dá mate. Eu passava com o carrinho lá na Praia do Morro, vendendo mate e ninguém queria. Só Pô, alguns que compravam. tomava muito, Uma velho. roupa laranjona. Minha avó fazia, minha mãe fazia. Lá em casa a gente foi criado com mate. Meu irmão mamava, mamadeirona assim de mate, uma atrás da outra. Mas, Mate meu brother, gelado. conta aí pra nós, faz um resumo aí da sua história, sua caminhada, o início, sua conversão, seu chamado, sua preparação, ministério, Uh, segunda igreja, coroado, papapá, dá um resumão top, geral. top. Então, vamos lá. Eu nasci, né, em 85, não vou falar muitos detalhes, mas só cortando aqui. Fui criado, nasci dentro da igreja, né, batista. Então, fui amigo de missões, fui embaixador do rei, fui todas essas questões. Em 2009, diretamente eu estava envolvido com a Juventude Batista local, fui presidente da Jubag, onde, né, a gente fez aí altas vigílias, altos eventos. Fizemos uma Lembra daquela bagunça boa, Jubag? hein? Com Jubag, o Diego e o Chicão falavam que eu tinha feito a Rave Gospel. A primeira Rave Gospel foi aqui em Guarapari. Lembra que você entrou com um americano, vestido de americano? Lembra Jamal dessa? Williams. Jamal. Né? Entrei todo Então, pintado de preto, com Black Power, com Japá e hey, yo, cantando rap em inglês. Enganei todo mundo, depois dei uma lapada em todo mundo. Lapada. Vocês estão curtindo porque sou gringo, né? Então, eu fui inserido, né, nesse contexto aí. Então, com 10 anos eu me batizei. Isso é antes da Jubag, né? Com 10 anos eu me batizei. Mas a minha experiência de conversão mesmo foi com 13 anos. Foi ali que eu tive realmente um significado do que Cristo representa para mim, do que era de fato seguir a Cristo. E a partir dos 13 anos foi interessante, foi uma série de paradas que marcaram muito a minha vida aí. Porque era uma campanha de missões e Manu, Pode falar. tá ouvindo? Sim. Banda Ok? Brasa.
Tá, porque tem hora que parece que tá travando. E aí tinha uma mesa, aquelas mesas de ceia, e na época a gente tinha uma televisão de 29 polegadas, aquela tubo, né? E ali colocava o DVD em cima, a televisão e a fita cassete em cima para passar as campanhas de missões. E foi ali que eu me converti, né, com a pregação, desafiando a entregar a vida para Jesus. E aí, com 13 anos, mano, eu entendi a questão do chamado. Eu entendi que eu tinha uma questão de entregar minha vida para Deus para ser realmente um pastor. E na época, na nossa igreja, a gente tinha um grupo de dança masculino, sacou? A parada maneira isso. Era o Backstreet Boys Gospel. A gente dançava uns raps aí, a gente ia pra escola, a gente ia pra calçadão, pra delegacia. Guilherme, é grupo de dança mesmo, isso mesmo, é coreografia, como dizem, né? E aí, a gente participava muito dessa questão evangelística, sacou? E ali, eu mais do que nunca tive a convicção do que eu queria fazer, entregar minha vida para Jesus e segui-lo. E aí, a partir daí, eu fui participar da questão de evangelismo da igreja. Com 17, eu assumi o Ministério de Evangelismo. A galera gostou aí do Backstreet Boys Gospel, né? E aí, com 17, eu assumi o Ministério de Evangelismo, que na época era a segunda igreja. Meu pastor era o pastor Jardim Peixoto de Lima, que hoje é o diretor do Colégio Fluminense lá em Campos, né? E aí, ali, eu comecei a entender cada vez mais que era o que Deus tinha para mim. E aí eu fui participar da Jubag, participei, né, como conselheiro, como membro da diretoria, depois como presidente, depois eu participei da Associação das Igrejas Batistas, e aí fui participando. E aí, em 2009, eu fui consagrado a pastor. Eu terminei meu seminário em 2008, se eu não me engano. Em 2007, eu terminei meu seminário. Em 2008, eu fiz a complementação teológica, na época na Unida, mas era uma parceria com a Este. E aí, eu fui em 2009, 3 de junho de 2009, eu fui consagrado ao Ministério Pastoral na segunda igreja como pastor auxiliar de evangelismo. O pastor Davi Carneiro, da Visão. E aí, ali eu fiquei até março de 2011, quando eu fui convidado pelo pastor Cruzoé, na época, a ajudar, né, no processo de emancipação da Igreja Batista do Coroado, que era a congregação que estava subordinado à área do evangelismo da igreja, da segunda igreja. E aí eu entendi que era a hora de eu estar indo servir naquela igreja, e fiquei até 2012. E aí, em 2013, eu fui convidado para ser o pastor titular da igreja, o pastor principal. E aí estou lá até hoje. Show de bola! Sabe que o primeiro pastor aqui de Guaranhuns foi pai do Davi, né? Te falei isso já? Sim, sim. Eu já tive aí perto, com o pastor Davi uma época, visitando algum parente dele ali, alguma pessoa. Pastor Hilton Carneiro, o pai dele, foi o primeiro pastor aqui da igreja, e uma irmã dele, a irmã mais velha dele, a Ilka Carneiro, é minha ovelha, que mora aqui perto, onde morava o pastor Hilton antes. Pode crer? Pode crer. A Ilka, eu sou ovelha. Travou aí? Cortou aqui um pouco. Travou. Mas então, você fez parte aí desse processo de transição. A igreja num formato de ministérios, aquele formato histórico, tradicional, para igreja em célula. E como é que foi, cara, essa convicção? Como é que foi essa visão, essa transição? Sabe que não é fácil, e você viveu isso e hoje vive
uma realidade já completamente mudada, transicionada, já é uma igreja em célula, mas certamente que você viveu desafios, superou muitos obstáculos, e queria que você contasse um pouco disso aí. Primeiro, o porquê dessa convicção, e segundo, qual foi a maneira com que Deus te orientou para você fazer essa transição, para ficar essa igreja abençoada e saudável que é aí hoje. Então, a convicção veio, cara, depois que eu quebrei os meus preconceitos, né? Porque eu sou da época do Silas Malafaia de bigode, em que ele descia lenha na igreja em célula, né? Por causa do movimento chamado G12. Então, eu fui uma pessoa que fui um crítico da igreja em célula. Então, para mim, todos os modelos eram cabíveis, menos a visão celular. E como que quebrou isso? Quando eu percebi que eu era o fator e o meu preconceito, a minha falta de entendimento, clareza da igreja, né, e olhar para a igreja de Atos e ver a igreja de Atos, né, a dinâmica dela, o modo dela de ser igreja, eu percebi que eu estava colocando barreiras para aquilo que Deus queria fazer. Como que começou a ideia das células aqui em Coroado? Começou a partir de 40 dias de jejum e oração, né? A gente mobilizou a igreja para um tempo de oração, um tempo de jejum, e aí a gente setorizou a igreja, né? A gente loteou a igreja em questões geográficas, e eu fiz 12 grupos, e aí, na época, eu falei assim, eu vou fazer 12 grupos só para esse momento, né? Porque eu não vou mexer com isso não, porque esse negócio gera divisão de igreja, esse negócio de pequeno grupo aí dá trabalho, eu não tô a fim de ter problema, né, com divisão de igreja, perder, né, a igreja do meu controle. E aí, beleza, começamos. Só que quando chegou próximo do término dos 40 dias, eu fiz uma reunião com os líderes da época, né, para uma avaliação. E aí, a resposta deles foi assim, cara, isso tem sido magnífico, isso tem sido poderoso, isso tem mudado completamente a nossa vida, né, a nossa maneira de entender a igreja. E isso tem feito com que outras pessoas se aproximem, né? Mais pessoas se aproximem disso. Então, na hora ali, eu falei, cara, eu estou sendo uma barreira, eu estou sendo um impedimento para aquilo que Deus quer fazer. Às vezes, algumas igrejas elas não crescem por causa do pastor. O pastor é a maior barreira para o crescimento da igreja. E naquela época, eu estava sendo o maior impedimento para o crescimento do Coroado. E aí eu falei, Senhor, me perdoa. E aí eu comecei a estudar. Né? Aí eu convidei um amigo nosso, Marcelo Paoli, ele foi lá em Coroado, deu um treinamento sobre pequenos grupos e foi muito bacana. E naquela época ele compartilhou comigo no pendrive um material bacana demais. E aí dentro do material tinha Igreja Batista Central de Belo Horizonte. E aí eu falei, eu vou olhar isso aí. Aí comecei a olhar, papai, célula, aquela coisa toda. Deixa eu ver se a minha memória ainda tá boa. O Paoli era auxiliar do Erasmo, em Morada, que trabalhava com propósitos e já tinham pequenos grupos no modelo do Rick Warren, aquele pequenos grupos com propósito. É isso aí. Né? Porque, para mim, modelo de igreja, naquela época, a figura da igreja com propósito era top demais, né? Pô, a ideia da descentralização do ministério pastoral, né? A ideia do colegiado, eu achava isso, né? Isso uma parada muito bacana, né? E é uma das características das igrejas relevantes, são essa, né? Uma delas é isso, né? A descentralização da figura do pastor, a descentralização do pastor. E aí eu chamei o Marcelo, o Paoli foi lá, fez o treinamento e me deu o material que tinha a Igreja Batista Central de Belo Horizonte. E aí quando eu fui lá na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, mano, aí as coisas começaram a cair, né? Deus ministrou muito ao meu coração. Principalmente o seguinte, o que eu estava fazendo em relação a gerar discípulos, né? Eu como pastor, né? Eu estava sendo realmente um ganhador de alma. E aí veio um filme de como eu era na minha adolescência, quando eu tinha 13 anos, que eu tinha disposição, que eu tinha vontade, que eu tinha querer, que eu estava saindo da minha zona de conforto, que eu colocava a cara a tapa para pregar, e que eu, como pastor, eu estava preocupado em ter um ministério, digamos, bivocacionado. Eu queria ser um grande professor, né, dar aula
no meio acadêmico e ter uma igreja por final de semana, eu pastorear e estar ali numa boa, uma comunidade de fé relevante, vivendo a missão integral na veia, e estaria muito bom isso tudo para mim. Mas aí Deus mudou completamente a minha ótica e fazendo com que eu entendesse que não é um modelo, não é um método, mas é um estilo de vida. E aí, a partir daí, começando comigo, passou por toda a igreja prontamente abraçou, aberta a mudança. Fomos e estamos vivendo hoje nesse processo de mudança, que eu falo que até hoje a gente está aprendendo, são 5 anos já, mas a gente está engateando nessa perspectiva da igreja em casa, a igreja relacional, a igreja de pequeno grupo, igreja multiplicadora, aí o nome que você quiser dar, porque para mim só muda a embalagem, o conteúdo é o mesmo. Pode crer, cara. E você, como é que você começou? Você fez aquela protótipo e você liderou? Como é que foi, mais ou menos? Eu saí rasgando. Até hoje eu tô voltando e tô tentando costurar algumas coisas, sacou? Você sai rasgando. Se não der certo, você volta costurando. Mas assim, eu falo pra você, Manu, que eu não fui um cara didático. Hoje eu olho, eu vejo, eu ajudo alguns pastores e eu falo assim, faz assim, faz assim. É muito mais fácil hoje, mas na minha época eu não tive isso, sabe? Foi muito mais vontade, muito mais coração, muito mais desejo. E aí a gente foi, fez e muita coisa deu certo. Algumas coisas a gente não deu certo, tivemos problema e tivemos que rever. Estamos revendo, né? Hoje a gente tem pensado cada vez mais em como a forma, né? Porque essa é a questão, né? Mas assim, acima de tudo, começou com um processo de oração, né? Foi isso. A partir desse processo de oração é que começou a acender essa chama por uma igreja diferente. Eu lembro que essa foi a fala que eu sempre dei no Coroado no início de 2013, ser uma igreja diferente, né? Eu não posso ser mais um pastor, né, pregar no mais um domingo a mesma mensagem, ter a mesma igreja. A gente precisa ser uma igreja diferente, a gente precisa ser um pastor diferente, a gente precisa ser um crente diferente. E foi a partir daí. E aí Deus foi dando a graça de pessoas chegarem e ajudarem, pessoas falarem. E a Central, né, a Igreja Batista de Belo Horizonte, foi um suporte muito grande nesse sentido. Mas assim, não teve, se você falar assim, teve um processo didático? Não. Hoje eu tenho. Hoje eu falo para você, cara, se você quer começar uma transição, comece fruto de uma oração. E não fruto de um evento, não fruto de uma conferência, não fruto de uma clínica que você foi, de treinamento e passou um final de semana, né, à tarde, noite, e aí agora ganhou um certificadinho, e aí você está pronto para começar a implantar. Procure pessoas que já estão vivendo isso antes de você, então vá a essas igrejas, converse com esses pastores, perceba o que tem sido, o que foi de bom, o que foi ruim, onde eles acertaram. Então, se eles erraram, você não precisa cometer os mesmos erros, sabe? E aí eu fui entendendo que a gente pode criar um caminho, né? Mas cada um vai ter o seu próprio caminho. Eu sempre falo isso, não existe varinha mágica para essa questão de igreja, né? Eu gosto muito de pensar que Jesus nos chama para caminhar. Ele não nos dá nem a bússola, nem o mapa. Ele só fala, segue-me. E a gente vai seguindo a ele, crescendo, amadurecendo, aperfeiçoando, modificando e fazendo o que tem que ser feito. Muito bom. E qual é o conselho que você daria para quem passa a conhecer igreja em célula, passa a conhecer a ideia de pequenos grupos, vai num congresso, fica impactado e tal, e qual o conselho que você daria para quem está pensando, flertando com essa visão, e o que é que a pessoa não pode cometer de maneira nenhuma para não se prejudicar no processo? Primeira coisa que você não pode cometer é ir pela empolgação, sabe? Empolgação passa. Modismo passa, sabe? Hoje a gente fala muito de pequeno grupo. Na verdade, hoje a gente fala da igreja digital. Né? Temos que, né? A vibe hoje é
programa online, tudo online, e eu acho que essa é uma questão que a igreja vai ter que reformular mesmo, sabe? É a terceira onda, vou dizer assim, né? Primeiro foi a onda do, né, a igreja templo, né, programa, pá. Segunda onda foi a igreja pequeno grupo, célula, aquela coisa toda. E a terceira onda que a gente vai viver agora é essa questão da era digital, a igreja indo 100% digital, a igreja assumindo uma identidade streaming, né, e fazendo esse impacto. Então, assim, não vá por empolgação. Nenhuma transição pode começar fruto de uma empolgação. Nenhuma transição pode começar por causa de um final de semana, mas uma transição tem que começar por causa de uma modificação da sua mente, uma renovação da sua mente, sabe? Uma cosmovisão diferente, uma metanoia. E metanoia não é mudança externa, mas metanoia começa no seu interior. Então, toda transição começa aqui dentro do seu coração. Você pode transicionar sua mente, mas se você não transicionar o seu coração, com o passar do tempo vai virar algo mecânico e morto, né? Então não é isso. Então, primeira coisa, transicionar sua mente. Não faça por empolgação. Segundo, cara, ouça os que estão no caminho há mais tempo que você, né? Visite essas igrejas que são tops, né? Visite, mas não só visita para ver o culto, mas senta para ver quem é esse pastor. Olhe a história de vida, olhe a história dessa igreja. Aí o cara olha para a igreja X, mas ela tem 20 anos, né? Ela tem 18 anos. O cara não está ali por causa de ontem, ele está ali por causa de um processo, né? Eu lembro quando me perguntaram quanto tempo que eu iria desenvolver um ministério em Coroado, eu falei que no mínimo eu poderia falar 15 anos, né? Eu não poderia falar que eu teria um ministério de 4 anos, 5 anos, mas eu só poderia falar que algo realmente foi gerado a partir desse tempo de 15 anos no mínimo. Então, é isso. Ouça esses caras que estão há mais tempo que você, sabe? Sente para estudar. Pastor preguiçoso, cara. Pastor que não usa a mente para pensar, que quer tudo pronto, Ctrl+C, Ctrl+V, sabe? Mano, vai ler, filho. Vai pesquisar, vai ouvir, sabe? A falta de criatividade é fruto de um cérebro preguiçoso, sabe? O cara que não quer ter nenhum esforço. Então, mano, procura, estuda, corre atrás, né? Investe mesmo. Tiver que investir, invista mesmo. Mas assim, não fique na zona de conforto, porque a zona de conforto é um perigo para o crescimento. Nesse tempo, cara, da pandemia... Você é terrível, cara. Por isso que eu mantenho distância de você, Rafa. Porque você desperta um monstro que há em mim. Que isso, irmão? Você é terrível, Rafa. Você é terrível. Eu te conheço, te conheço. Mas é isso mesmo, cara. Porque você sabe, a posição que eu ocupo hoje, né? Querendo ou não, eu preciso ter uma postura. Eu sou o presidente, mas, brother, a verdade é isso mesmo. Então, assim, não estou falando como presidente dos pastores batistas, estou falando como um crente, um cara que vive essa dinâmica de igreja há 2 décadas e que está engajado na igreja, muito antes até de pisar num seminário, e você sabe disso. Você foi na minha casa. Sim. Lá no Chalé, 2004, 2005, Chalé. Quer dizer, 15 anos atrás, 16 anos atrás, eu estava investindo um dinheiro de férias, de 13º, um dinheiro suado que eu trabalhava no posto de gasolina, virava à noite, lavando o carro, abastecendo o carro e trabalhando no escritório e comprando um equipamento para montar um estúdiozinho para eu gravar um CD para servir a igreja, um CD que eu nunca vendi, nunca ganhei nenhum real, foi simplesmente para servir a igreja de Jesus, e isso acabou me levando por vários caminhos e me trazendo até Guaranhuns. O fato é esse. Mas isso que você falou é muito verdade, Rafa. E como presidente, eu não estou falando como presidente no sentido de que os pastores batistas do Espírito Santo, que eu presido, são preguiçosos. Não é isso. Eu estou falando eu vejo realmente, qualquer denominação, qualquer lugar, não tem jeito. A galera que está disposta a aprender, a galera que está disposta a pesquisar e a tentar, é sempre a galera que deslancha.
sabe? Tem uma turma que fica ali no meio termo porque tem medo, tem preguiça, e aí, cara, com preguiça e com medo, né, duas coisas que são até pecado. Preguiça é pecado. Perfeito. E medo é pecado, porque eu só preciso ter temor a Deus. Eu só temo a Deus. Tirando ele, Amém. eu não tenho medo de mais nada, cara, porque se ele é por nós, quem será contra nós? Tem essa, meu irmão, tem Perfeito. essa, não tem caô, não tem conversa. O medo no sentido de desconfiança, sabe? O medo no sentido de temor, de precaução e de prevenção é ótimo, é saudável. Mas o medo no sentido de desconfiança, de insegurança, eu acho que é pecaminoso, porque a nossa segurança está em Deus e temendo a Amém. Ele, teremos sabedoria, porque o temor a ele é o princípio da sabedoria, e aí, cara, não tem que ter medo de mais nada. Perfeito. Mas eu vou dar aqui um exemplo, e eu fiz essa introdução toda para que a minha fala fosse o mais... para que a minha fala fosse mais branda possível, mas com todo carinho, com todo amor e com todo respeito. Você está certo. Não todos, e é fato, e nós sabemos, mas tem uma boa parcela dos pastores, dos líderes, dos crentes, que são muito preguiçosos. E aí, nesse período de pandemia, cara, já tem 5 anos que eu tô nessa de internet, que eu tô nessa de live, que eu tô nessa de transmissão de culto. Cara, e comecei com a câmerazinha, com o celularzinho, com chieira, com microfone vagabundo, com luz ruim, e aí a gente foi melhorando, 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 e ainda estamos no processo. Somos uma igreja de bairro, né? Como você aí é uma igreja de bairro, e que bom, cara, que bom que a tecnologia e que o estilo de vida correto pode fazer de uma igreja de bairro uma referência para a cidade, para o estado e até para a nação, cara. A gente não precisa mais, cara, ser refém das PIBs, entendeu, Rafa? Acabou, velho. Acabou. Pode ser a PIB, fulana, ciclana e beltrana. Se não for relevante, se a igreja não tiver um estilo de vida saudável, cara, pode ser PIB, pode ser CIB, TIB, KIB, o que quiser, vai ficar na irrelevância, vai cair no marasmo, no esquecimento, e a galera vai pular na frente, entendeu? Não tem caô, não. E eu já tinha entendido isso lá atrás, lá. Perfeito. Então, assim, é legal você ter tocado nesse ponto do assunto. Você lembrou do Jamal Williams. Aquilo ali eu não era nem seminarista, Rafa. Eu não era nem seminarista naquela época ali. Eu era professor de EBD e líder dos adolescentes lá da igreja. Como professor de EBD, liderava-os e acabava levando eles para minha casa para orar, subindo eles com o morro lá de Guaibura para orar, e aí eu era um subversivo, né? Quantas pauladas a gente tomou por sermos subversivos? Por quê? Porque a gente estava levando a galera para orar. Quem me dera, se me desse uns líderes assim, que levasse os meninos para a praia para orar, que levasse para casa para virar a noite assistindo filme cristão, filme bênção, filme saudável, para depois discutir o filme, fazer um estudo bíblico, orar e dormir, entendeu? Quem me dera uns líderes desse, cara. Como eu lembro quando a gente fez aquela vigília no Siribeira, ela começou 10 horas da noite, e terminou 6 horas da manhã do outro dia. Cara, quanta gente desceu a lenha. Falou, vocês estão querendo fazer uma rave gospel. Cara, eu posso estar enganado, Rafa. E aquilo foi 2008 ou 2009. Já tem 12 anos, cara. 12 anos. Nós estamos falando de 12 anos. Não estou falando de 12 meses, de 12 dias. Foi. 12 anos a gente já tinha a mesma pegada, a mesma compreensão. Cara, se é para fazer, vamos fazer o melhor que puder, meu irmão. Vamos alugar o clube e vamos botar som e luz e apaga a luz e rap. E eu me pintei de preto e Jamal Williams, hey, oh, pay Jesus. E depois tirei, cara, aquela maquiagem e mostrei que era eu. E aí ficou todo mundo assim. E eu falei, e aí, galera, tá vendo como é que é fácil enganar vocês? É o Manu, velho, o tempo inteiro aqui, ó, e vocês achando que era um gringo, pagando pau aí porque o cara é gringo, porque é do Brooklyn, tem um trabalho com crianças no Brooklyn, Nova York, mó mentirada que eu inventei ali na hora, e agora tudo foi acreditando, é verdade, só você que sabia, você e Ana Paula.
E o menino da PIB, aquele menino que faz um trabalho de palhaço, como é que é o nome dele? Oh, meu Deus, menino tão querido meu, Alex Toledo. E o Alex sabia porque ele que fez a maquiagem em mim. Foi. Cara, nessa vigília aí, foi o muito Diego top, e o Chicão estavam, você lembra? Eu dei um CD meu de rap pro Diego e pro Chicão. Chicão era presidente da Jubac, o Diego era executivo. O Chicão tem esse CD até hoje. Esses dias ele me mandou uma foto para me mostrar. Ele me mandou também a foto da Jubac, cara. Pois é. E assim, mano. Aquele evento lá no tipo, ABC que a gente fez também. Nessa época aí, eu lembro que a juventude daqui de Guarapari era a juventude mais ativa da Juventude Batista do Estado do Espírito Santo. Era. Rapaz, sabe? Aquele evento que trouxe o PG lá no ABC, encontro de jubas do estado inteiro. Meu irmão, chegamos lá, era meia dúzia de um, meia dúzia do outro, a gente chegou com um ônibus, 40, 50 cabeças, invadimos tudo. Então, assim, porque essa era a parada, sabe? Essa foi a questão sempre batendo no meu coração e eu sou guiado por isso. Se é pra fazer, mano, eu não vou brincar de fazer, eu vou fazer pra valer, sabe? Eu vou fazer porque tem que ser feito algo relevante, algo poderoso. Não é poderoso pra mim, é poderoso pro Deus que eu sirvo. Então, eu tenho que dar o meu melhor. Tá? E a galera tem muita preguiça mesmo, Rafa. Aí, cara, o que eu ia falar de fato era isso. Um monte de pastores, cara, me ligando e me pedindo tutorial das paradas. Pastor Manu, você como nosso presidente, você poderia... Aí o cara acha que tá tendo uma ideia muito brilhante, Rafa. Você poderia, como nosso presidente, você que entende da tecnologia, você que é o cara da internet, blá, 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 faz um vídeo para ensinar a gente como é que faz. Meu querido, já tem tutorial no YouTube há mais de 10 anos. Por que você já não foi no YouTube e digitou como fazer transmissão online? Como usar o OBS? Como botar o fundo, como usar um chroma key, como usar um, entendeu? Já tem na internet, para que eu vou fazer se já tem, Rafa? Eu vou perder tempo ensinando um negócio que já tem lá, e os moleque youtuber faz muito melhor do que eu faria. Bem didático, bem explicativo, mostra tudo. Cara, eu fui lá, assisti todos os vídeos, virei várias noites, juntei dinheiro por um ano para comprar câmera, e os caras não quer que eu pegue, embrulhe num presente e dou no colo dele aí, toma, agora desfruta. Essa é a parada. Esse é o 98, cara. Desde 98, tem um grupo de pastores aqui que tá até me zoando por causa disso. Tudo que eu falo agora, eles ficam me zoando. Desde 98, porque um pastor me mandou um áudio no WhatsApp. Pastor Manu, a gente está querendo fazer uma edição, igual você está fazendo aí do culto infantil, tá mudando o fundo, não sei o quê. A gente usa chroma key. Aí ele falou, manda um áudio aí para mim e me explica como é que faz. Aí eu pensei, cara, eu tô desde 98. 1998 foi a primeira vez que eu sentei na frente do computador com uma placa de captura, com a câmera e um codificador VHS para passar as imagens para dentro do computador e fazer uma edição de um vídeo de skate. Porque eu queria me tornar profissional, então eu filmei umas manobras, fiz uma edição, botei uma música para mandar para São Paulo, Sponsor Me Tape, a fita para me patrocine, mostrando o seu trabalho para pedir patrocínio. Em 98 eu tive que fazer por conta própria, porque eu não tinha quem fizesse por mim. Peguei a câmera emprestada da minha tia, peguei um videocassete do brother, peguei não sei o que de não sei quem, e puxa fio, emenda fita isolante, e a gravação analógica com fita VHS. E eu tive que aprender a editar, meu irmão, para poder fazer minha parada e minha correria. E eu fiz. 98, aí depois vem CorelDRAW, aí depois vem Photoshop, aí depois vem o Adobe Premiere, Final Cut, Sony Vegas, é plugin daqui, é não sei o que dali, para gravar meu CD eu fiz tudo, correndo atrás, lendo revista, ligando para um, para outro, perguntando, visitando um estúdio para aprender, blá, 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 blá. Aí quer dizer, eu tô desde 98 aprendendo várias paradas, me virando como eu posso, sem ter curso, sem ter dinheiro, sem ter estrutura, sem ter incentivo, sem ter nada. Desde 98, eu estou há 22 anos me virando para fazer minhas paradas e me comunicar. E agora o cara quer que eu mande um áudio para ele, Rafa, no WhatsApp, e ensinar ele. Como é que eu vou ensinar 22 anos em 2 minutos de áudio? Sem nenhum esforço, né, negão? Então, é isso que mata a igreja, sabe? Eu vou falar um negócio aqui, ó. Acho que
Você pode. Por isso tem muita igreja ruim aí, mano. O cara quer pastorear a igreja sem trabalho, sabe? Não tem como, filho. Então, tipo, cara, Deus te deu o privilégio de você servir a Ele. Então, o mínimo que você deve fazer é dar a sua vida em relação a isso. Então, sabe, esse negócio de querer as coisas mastigadas, né? O Marco ali botou aí, é verdade. Sabe, sem nenhum esforço, o cara, sabe, o mundo todo o cara tá pensando em inovação, né? Ninguém mais aluga DVD, agora é Netflix, não sei o quê, não sei o quê. O cara tá lá ainda pensando em DVD, né? O cara tá pensando lá em, né, enciclopédia, Barça, eu quero comprar uma Barça para mim. Pô, tá todo mundo no Google, tá todo mundo na Bíblia, né? Já que tem a tradução, o cara tá indo lá no Lexo lá, comprar o livro ainda. Pô, mano, pelo amor de Deus. Ó, se não tiver mudança de mente, a igreja atrofia, cara. E assim, eu tô falando isso aqui, não é querendo colocar a gente num outro patamar, não, mas eu fico preocupado porque a gente tem em nossas mãos, a igreja é a esperança, cara. A igreja, ela pode mudar a história de uma cidade, de um bairro, como você falou, sabe? A igreja pode mudar a história de um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país. Aí quando você olha para a igreja, né, na sua... Lógico que existem as suas exceções, e aqui eu não estou querendo generalizar de forma alguma, mas quando você vê algumas igrejas, elas são inertes, elas poderiam fechar a porta. Tem igreja que poderia ficar de porta fechada, que não está fazendo diferença nenhuma. Ela aberta ou fechada, não mudou nada. E a pandemia, Manu, vai servir para isso, sabia? A pandemia vai servir para isso, para mostrar que tem igreja que ela aberta ou ela fechada, ela não fez diferença nenhuma. Eu tenho certeza que as igrejas que se prestaram a pensar, a serem igrejas que têm a ideia de uma criatividade, igrejas que estão engajadas mesmo em dar significado na vida das pessoas, essas igrejas estão fazendo falta, né? No sentido assim, né? As pessoas estão sentindo falta de estar presente, de estar junto. Mas mesmo assim, mesmo não podendo estar junto, essas igrejas continuam sendo ativas, elas não pararam. Né? Mas essas igrejas que eram reféns só do tempo, mano, cara, eu fico pensando assim, o pastor que gastou milhões no templo, né? Gastou aí milhões. Cara, o templo tá fechado hoje. E aí, né? O que adiantou gastar tanto no templo e você não gastou na sua liderança, você não investiu nos seus líderes, você não investiu em você, num curso, numa leitura, num estudo, sabe? Você gastou tanto, a igreja tem uma fachada top, né? Uma fachada de última geração. Ela tá fechada. O templo tá fechado. Então, o templo, né? A construção tem que ser prático, né? Tem que ser objetivo, tem que ser usual, cara. O que adianta eu botar um treco de granito caríssimo? Vai atrapalhar a acústica, vai ficar um som horrível lá dentro e vai caro pra caramba, pesado pra caramba e é uma manutenção difícil. Eu podia bater um cimentão, pintar uma tinta cinza, ia ficar 5% do preço e ia servir para a mesma coisa, talvez ficaria até melhor. São perspectivas, sabe? Eu poderia, em vez de eu gastar 10 milhões no templo, que eu gastasse 2, mas que os outros 8 eu investisse em pessoas, em formação de líder, em formação de projeto social. Lembrei agora, você estava começando o ministério em Coroado, eu estava na congregação lá em Condados, lembra? Sim. Cara, uma congregação pequena, Ibaque, E aí, cara, Deus abençoou demais e com muito trabalho e criatividade e fizemos lá um negócio. Foi um avivamento, cara. Saímos de 6 pessoas para quase 80 em menos de um ano, praticamente. Foi um negócio assim. E aí eu lembro que tinha 2 terrenos, cara, do lado. Custava 10 mil cada um, Rafa. E a gente já tinha condição, recurso, a própria congregação já tinha para comprar. Mas tinha toda uma questão e etc, 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 etc. E o Marcos Elito até falando aí que testemunhou, ele
era membro da igreja na época e sabe do que eu estou falando. E eu tive toda uma dificuldade para caminhar na direção de comprar os 2 terrenos, fazer um galpãozão Aí, ó, o Matheus botando, eu estava junto, porque o Matheus é membro lá, foi batizado por mim de lá, era vizinho lá da IBAC, e nós quebramos, aumentamos e tal, saiu de 3 banquinhos de ripa para 60 cadeiras de plástico, data show, sala de criança, berçário, cozinha, quintal, pula-pula, tinha tudo, cara. E a igreja referência no bairro, e pai, o pau quebrando, e 2 terreninhos, limpinho, 10 mil cada um, 10 vezes de R$2.000. A gente tinha, a congregação tinha recurso para comprar, negociei com o cara, um era do cara, o outro era do filho dele que estava nos Estados Unidos, mas o cara falou, se for para a igreja pode vender, e eu ia comprar os 2 terrenos, ia pagar 10 vezes de R$2.000, Rafael. Porque não tinha asfalto na rua. 6 meses depois chegou o asfalto, cara. Aí o terreno foi para 50. E aí, brother, eu falei, vamos comprar esses 2 terrenos, vamos fazer um galpãozão, aquelas tesouras que já vem pré-moldada, um telhadão de zinco, umas colunas de concreto, e vamos encher tudo de bloco, e pintar de preto, e botar um som e uma iluminação, e botar 500 cabeças aqui dentro, velho. Cara, quando eu falei isso, tinha umas 12 pessoas numa reunião que eu falei isso. Só uma pessoa ficou me olhando sério, as outras riram. Literalmente, riram da minha cara. Porque eu tava ficando maluco. E você tava começando no Coroado, praticamente a mesma realidade, com o mesmo sonho. E hoje você tá... Quando eu vejo, eu me emociono, na moral, velho. Quando eu olho foto ou vídeo do Coroado, e eu vejo, é um galpãozão, pintado de preto, cadeirinha de plástico, um templo funcional, e bota 500 cabeças e deixa o fogo descer e vamos ganhar vidas. Era só o que eu queria, Rafael. Era só o que eu queria. Isso. E não tive condição, cara. Aí eu tenho que vir para Guaranhuns, aí eu tenho que ser presidente de ordem, aí eu tenho que fazer um monte de coisa que eu nem queria. Mas, Manu, cara, a igreja é muito prática, cara. A gente que complica essa questão de ser igreja, sabe? Porque a gente quer começar a trazer a mentalidade para a igreja de acordo com a nossa opinião. E no momento, cara, a gente para pensar na ótica do que Jesus espera, né? Uma igreja centrada em Cristo, né? Pô, Cristo quer o que da igreja? Sabe? Será que Cristo iria fazer isso aqui que a gente está fazendo? Iria empregar esse recurso nisso aqui, né? Será que, cara, por isso que eu falo, assim, a gente tem um sonho, hoje a gente está, né, com as celebrações, a gente tem mais de 1.000 pessoas, eram 2 celebrações, né, umas às 18, umas 20, cada celebração por baixo, assim, 500 pessoas, juntando a gente colocava aos domingos mais de 1.000 pessoas, né? Em célula a gente tem mais de 1.000 pessoas reunidas em célula, 1.026 pessoas hoje se reúnem em nossas células. E aí eu sempre pensei isso, cara, eu tenho que ser uma igreja prática, eu tenho que ser uma igreja, sabe, fácil, eu não quero ficar empregando o dinheiro da igreja, que é uma coisa que a gente precisa parar para pensar como que a gente está empregando esse dinheiro de igreja, como que a gente investe o dinheiro da igreja. Dinheiro da igreja em pessoas, em dinheiro de igreja. O Marcão estava corrigindo aí, ó, quase 1.200 pessoas a gente coloca aos domingos na igreja. Então, assim, a gente precisa parar para pensar como que a gente está fazendo isso. Aí, a questão, cara, isso tem que ser por reino. Isso não pode ser para mim. E aí tem maluco que ainda desce a lenha na gente, quando a gente fala de fazer alguma coisa um pouco mais, aí fala assim, mas para que isso? Cara, eu estou fazendo isso aqui porque eu estou pensando em pessoas. Eu não estou pensando em mim. Né? Porque se fosse pensar em mim, eu continuava, né, pregando debaixo de uma castanheira. Então, assim, o que a gente pode fazer? Lógico, não é ser muito simplista também, né? É ter um mínimo de conforto, mas cuidado para que esse conforto não gere comodidade. O cara acaba ficando lá deitado eternamente em berço esplêndido. Sabe por quê? Porque a igreja está tão bom, para que ele vai para fora? Para que ele vai evangelizar? Né, cara, ali é um centro de treinamento, a igreja deveria ser isso. Então, tem que ser prático, tem que ser, né, a nossa maneira de ser igreja tem que ser prática, né? Não estou querendo entrar para o pragmatismo aqui, né? Mas é algo que seja realmente responder às perguntas que as pessoas estão fazendo hoje. Eu acho que o problema da igreja nossa, né, historicamente falando,
é que a gente está tentando responder perguntas que ninguém mais faz. A gente está tentando responder perguntas sobre quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Ninguém está fazendo mais essa pergunta, filho. A pergunta de hoje é: qual é a resposta que a igreja vai dar para o sofrimento? Qual é a resposta que a igreja vai dar para o suicídio? Né? A cada dia está acontecendo, né? Aí, ó, a terceira ponte está aí, e a gente vê, assiste as pessoas cada vez mais procurando alternativas para dar fim à vida. E aí a gente tem uma igreja que se acostumou com isso, né? Não é falar que o suicida vai para o inferno, porque esse é o discurso mais fácil, né? É a resposta mais fácil e mais tola. Mas por que a igreja não se levanta para cobrar da autoridade uma resposta para essa terceira ponte, que é um lugar onde cada dia, né, pelo menos 8 pessoas por semana se jogam nessa terceira ponte? Por que a igreja ainda não colocou, né, uma resposta para isso? Então, tem várias coisas que a igreja poderia estar pensando, mas isso aí alguém vai falar assim, mas isso é questão de política. Não, isso é questão de dignidade. E a igreja deveria ser uma agência que luta pela dignidade humana, e não uma rinha política, não uma rinha de partidarismo, de ideologias e de achômetros, que aí a gente poderia ficar aqui a noite toda falando sobre essas questões que, infelizmente, a gente presencia dentro da igreja. Os donos de igreja, os caciques, aqueles que querem as suas preferências e tudo mais. Então, mano, infelizmente a igreja perde seu sentido porque ela não entendeu que o propósito dela é atender os que estão de fora e não os que estão dentro. Esse é o papel da igreja, né? Pode crer, cara. Cara, a minha última pergunta para você é a seguinte. Eu estou muito envolvido. Kátia, um beijo para você. A Kátia foi curada aí do coronavírus, saiu do hospital. Kátia, suplente, um beijão para você, tá? Ó, que bênção. Bênção, glória a Deus. Ela é um amor. Pois é, eu estou, né? Porque fui eleito, não queria, não desejava, enfim. Mas tentando dar a minha contribuição com a denominação, que eu tenho gratidão, que eu tenho respeito, tenho honra. Foi onde Deus usou para me alcançar, para me treinar, para me chamar, me capacitar. Então eu sou extremamente grato e quero contribuir. Quero que tenhamos uma denominação mais relevante, mais eficiente, mais eficaz, sabe? Que não sejamos só um nome histórico, 200 anos, 500 anos. Não, que sejamos um nome que brilha, no sentido de que ali eu encontro ajuda, ali eu encontro resposta, ali eu encontro dignidade, honestidade, seriedade, sabe? Coisas que são próprios dessa nossa história, mas que esse brilho está se apagando por causa de muitas coisas que Jesus não pediu para a gente fazer, né? Então, na sua opinião, cara, na sua leitura, e a sua opinião é muito importante, porque você não está mais tão envolvido de dentro, mas você faz uma leitura, você acompanha, e às vezes quem está de fora pode ler até melhor do que quem está dentro, porque você está sabe, no meio do redemoinho ali, você não entende bem. Quem está do lado de fora está vendo tudo acontecer e pode dizer, corre para cá, corre para lá, porque de fora a visão pode ser mais privilegiada. Então, nesse sentido, e eu sei que você é um cara assim, muito sóbrio, muito lúcido, e tem feito um ministério relevante, a sua opinião é muito importante para mim, em primeiro lugar. Eu quero te ouvir para saber qual é a leitura que você faz, mas eu quero, com isso também, tentar contribuir de alguma forma. Então, assim, qual é o futuro, Rafa, para a denominação não perder a relevância que já tem perdido? Porque patrimônio que se perdeu, eu não estou nem aí para patrimônio, isso aí é o de menos. Jesus mandou a gente ter escritura de nada, mas eu quero saber da relevância, cara. O que é que nós, sabe, com esse nome Batista, quando as pessoas, quando a sociedade olhar e ver o nome Batista, o que é que vai vir na cabeça delas? Sabe? Para a gente se tornar relevante, cara, nesse tempo e de responder a essa demanda, sabe? Internet também, e tudo aquilo que a gente sempre fez muito bem, ação social, discipulado, plantação de igrejas, treinamento de líderes, mas a metodologia parece que ficou, entendeu? Tá arcaico, tá pesado.
E aí, cara, o que é que a gente precisa, cara? Porque, assim, não pretendo deixar de ser batista, pretendo continuar contribuindo com a minha denominação, então preciso de ajuda. Qual é o caminho, qual é a direção, quais são as decisões que a gente tem que tomar para tornar esse negócio mais leve e mais eficiente? Então, aproveitando aí a sua pergunta, mano, eu vou aproveitar e agradeço aí pela sua pergunta, acho que ela é muito oportuna, bacana demais, e ela me dá um espaço para também afirmar uma coisa que muita gente pergunta, né? Você não é mais batista? Não, mano, eu sou batista, né? Eu acredito, né, na ideia da igreja batista, acredito na autonomia da igreja local, acredito que nós somos, né, uma igreja que se coopera, acredito que a igreja é soberana, acredito que a separação do Estado e da igreja, eu acredito que a palavra é o manual para a igreja, eu acredito tudo isso. Só que eu preferi, né, não participar, né, naquilo que geralmente, talvez para alguns pastores, não é todos, mas alguns pastores é um sonho, né? É ser presidente de tal coisa, ser presidente da convenção, ser um executivo, aí para executiva nacional, e aí dali para uma grande igreja, e assim, assado. Nada contra isso. Porém, não é a minha vibe, não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é o que Deus tem para mim. Então, eu estou firmado nisso. Depois, a Jubag foi, né, a minha participação, a minha contribuição. Depois eu contribuí com a Associação das Igrejas Batistas. Depois eu participei durante um tempo, né, fui convidado para ser conselheiro da convenção, participei. Estou à disposição sempre para aquilo que eu acho que é relevante. E aí alguém postou aí, né, fomos chamados para fazer discípulo. Então, tudo aquilo que me chamarem para ajudar a fazer discípulo, eu estou dentro. Eu só não quero discutir, né, sobre unidade, estatuto, eu não quero discutir sobre abre filial ou não é filial, venda. Para mim, isso não é o meu chamado. Meu chamado é como que eu posso ajudar uma igrejinha lá no extremo do estado a ela desenvolver um trabalho que possa ser relevante, um trabalho bacana. Aí eu tô aí, eu tô dentro, eu tô para isso, sabe? Agora, discutir. Travou, hein? Travou e caiu. Deve ter dado algum problema na internet lá do Rafa. O papo estava muito bom e eu ia acabar de ouvir a resposta que ele tinha sobre a opinião dele, né, com relação à denominação, com relação ao nosso futuro como igreja batista, como denominação batista, e ele estava caminhando na linha de raciocínio, mas, infelizmente, está chegando ao final, ele iria concluir e a live já vai acabar também. Então, o Marcos Eli está dizendo que em Guarapari a internet está complicada, deve ter sido algum problema de conexão, mas estamos chegando ao final da live. Estava muito interessante a resposta do pastor Rafael, mas foi bom ter ouvido dele, que ele continua, né, batista, disposto a cooperar com o nosso chamado essencial, que é fazer discípulos. E eu sei que eu posso sempre contar com ele já veio na minha igreja, nos ajudou muito no processo de implantação dos pequenos grupos, e eu me aconselhei muito com ele nesse sentido, e a gente é da mesma geração, fizemos muitas coisas juntas, mas é isso. Algumas coisas precisam, de fato, ser renovadas, reformadas, né? Aliás, esse é um dos lemas da reforma protestante, né? Ecclesia reformata et semper reformanda est. Então, significa lá em latim, a igreja reformada sempre se reformando. Então, agradeço aí o Rafael Vailan, que participou comigo. Já está acabando esse bate-papo. O tempo está acabando, o Instagram vai cortar a live agora, mas eu queria desejar uma boa noite para você, queria desejar que você seja muito abençoado por Deus, que o amor do Pai, a graça do Filho
a comunhão e a consolação do Espírito estejam sempre sobre a sua vida. Que Deus te abençoe muitíssimo. Muito obrigado por ter nos acompanhado. E todas essas lives estão no YouTube, com vários convidados especiais. E amanhã tem de novo, todo dia, 9 da noite. Deus abençoe, fiquem na paz, fiquem com Jesus. E vamos cumprir o nosso chamado.